Só um aviso, crianças até 6 anos. Crianças até 6 anos estavam tendo um momento ali na salinha, tá bom? Então você que tem crianças até 6 anos, você pode conduzi-los ali para o momento da salinha, tá bom? Com as crianças. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, por seu amor, expresso de uma maneira tão maravilhosa, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a razão de nós estarmos aqui, ó Pai. Esse amor, essa graça que atingiu as nossas vidas. Obrigado pelas vidas que o Senhor tem levantado no decorrer desses 67 anos, para anunciar a sua palavra aqui, Senhor. E ela tem atingido muitos corações, dos quais muitos estão aqui nessa manhã, e alguns já estão com o Senhor como fruto da sua graça que alcançou tantas vidas no decorrer desses 67 anos. Nós louvamos ao Senhor por sua palavra e pelo privilégio dela estar sendo anunciada aqui através do púlpito dessa igreja, e que nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, ela esteja agindo em nosso coração através da pessoa do pastor Robson, que o Senhor esteja direcionando, usando o seu servo, dando a ele graça para que a sua palavra seja ministrada ao nosso coração, de maneira que sejamos edificados, fortalecidos no Senhor, e aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, o Senhor também esteja graciosamente falando a estes corações nessa manhã por meio da sua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pastor Robson. Bom dia, irmãos. Que prazer estar aqui com vocês. A igreja a igreja onde nascemos, eu e minha esposa dia 15 de fevereiro de 2012, e eu dia 24 de julho de 2012, fomos resgatados por meio do amor de Deus em Cristo Jesus, aqui nessa igreja que o Senhor tem amado de tal maneira. Nós louvamos a Deus por isso. Queridos, que dificuldade eu encontrei. Me deparei com João 3,16, um versículo tão conhecido. Eu creio que uma boa parte da igreja aqui sabe ele de cor. Mas eu tive que me lidar com as minhas pressuposições teológicas diante de um texto tão simples. Eu tive que ser moído por Deus e ter que largar algumas pressuposições para entender aquilo que Deus de fato diz em sua palavra. Para mim foi difícil. Não porque o amor de Deus seja difícil de se entender, mas que de fato ele é difícil em sua completude. De Castro, ele escreve um livro de quase 100 páginas só para explicar a difícil doutrina do amor de Deus. Então, esse amor, apesar de compreensível, salvífico, poderoso, expresso numa profundidade tal, ele tem suas dificuldades de ser entendidas, e eu aqui hoje não vou falar dessas dificuldades. Mas vou falar de um amor que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa. Se você puder sair com algo memorizado hoje, eu queria que você memorizasse isso. Deus, ele expressou seu amor de uma maneira infinitamente gloriosa. Infinitamente porque não está baseada no homem. Porque muitos e muitos filósofos, estudiosos, buscam responder a pergunta: o que é amor? E o interessante de tudo isso é que eles vão buscar a resposta do que é amor na pessoa do próprio homem. E a resposta que tem, a definição que tem, ela acaba que sendo falha. Porque o homem, mesmo sendo, ainda podendo refletir a imagem de Deus, ele reflete de uma forma ofuscada. Então o que ele vai refletir do amor de Deus também não reflete aquilo que Deus é em seu amor. Então, para entendermos de uma forma mais clara e objetiva, de uma forma mais compreensível o que é amor, nós devemos ir ao Deus que é amor. E esse Deus que é amor, ele não é conhecido
no conhecimento humano, naquilo que as pessoas vêm passando de gerações em gerações, mas sim por meio das Sagradas Escrituras. E o texto de hoje que eu vou pegar é João 3,16, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Possivelmente um dos primeiros versículos a serem traduzidos para qualquer língua onde vai se pregar o Evangelho. E tem tantas e tantas diversas histórias sobre como Deus alcançou pessoas por meio desse versículo. E eu quero contar uma para vocês. Em um determinado dia, lá no Zimbábue, o secretário-geral da Sociedade Bíblica, ele está lá pelejando para entregar o Novo Testamento a um homem hostil, um homem valente, que não tem muito o que conversar. E o homem diz: olha, se você me der esse Novo Testamento, eu vou fumar ele todinho. Cada cigarro que eu for fazer, eu vou arrancar uma página para fazer o meu cigarro. E o senhor Cambarame, ele diz àquele homem hostil: tudo bem, eu entendo, mas eu só te dou se você me prometer uma coisa, que a cada página que você for fumar, você vai ler ela. E o homem hostil, valente, brabo que só, disse: está feito. E os dois seguiram caminhos opostos, totalmente diferentes. 15 anos depois, houve uma conferência, e o senhor Cambarame está lá, e tem um evangelista de tempo integral, que foi dar o seu testemunho. E ele disse: eu fumei Mateus, eu fumei Marcos, eu fumei Lucas, mas quando cheguei em João 3,16, minha vida mudou. E eu nunca mais fumei. E agora eu vivo para o Senhor. Então existem muitas e diversas histórias através desse versículo, e talvez vocês conheçam histórias assim. João 3,16 é de uma forma singular, utilizada por Deus para demonstrar seu amor de uma maneira infinitamente gloriosa. E esse amor de Deus que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa, eu quero trazer 4 aspectos desse amor hoje de manhã. Eu acho que eu tenho até 10h30, né, pastor? O pastor disse que até meio-dia dá certo. Queridos, esse amor que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa, nesses 4 aspectos, e o primeiro dele é a sua extensão. O amor de Deus que se expressa de uma maneira infinitamente gloriosa, ele é expresso no aspecto extensivo, a sua extensão. Ele também é expresso em sua profundidade. O amor de Deus que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa, ele também tem um aspecto da sua evidencialidade. Ele tem uma evidência. Deus e seu amor, ele traz uma evidência. Assim também como ele traz um propósito. Ele tem uma finalidade. Então, João 3,16 diz o seguinte. Eu estou gostando aqui, viu? Eu posso só dizer, o Israel coloca aqui. João 3,16. Porque Deus... Eu acredito que podemos fazer melhor. Não podemos? Foi muito bom. Mas vamos lá. Porque Deus... Espero que vocês não tenham pescado aqui, viu? Queridos, o contexto desse versículo está em uma conversa densa de Jesus com Nicodemos. Jesus ele está ali conversando com o mestre da lei, o sabe tudo da vida, só que ele não sabia nada. Jesus ele fala sobre
o tema central do novo nascimento, da obra do Espírito, da necessidade de nascer de novo, da incapacidade do homem de receber e de adentrar o reino dos céus. E Jesus chega agora com porque Deus amou o mundo. Jesus está explicando aqui para Nicodemos. Nicodemos, você sabe por que Deus disse que para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna? Foi por conta do amor de Deus, Nicodemos. Deixa eu explicar aqui para você. Deus, ele demonstrou um amor que se manifesta de uma forma gloriosa. É para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E é interessante, irmãos, que nesses 67 anos, o amor de Deus, ele é visível aqui na igreja, em tudo aquilo que se tem a dizer a respeito da Igreja Cristã Evangélica em Nova Russas. Não por conta dos seus projetos estruturais, não por conta da beleza e do tamanho do seu templo, mas por causa que Deus tem, em seu amor, salvado pessoas de tal maneira. E Jesus queria deixar isso muito bem claro para Nicodemos. Nós vamos adentrar agora nesse momento ao primeiro aspecto do amor de Deus, de um amor que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa, que é a extensão, a intensidade desse amor. E aqui eu confesso aos irmãos que desses 4 pontos que estudei, acredito que uns 60%, 70% do tempo que eu gastei foi para compreender esse porquê Deus amou o mundo. Que na minha compreensão teológica cabia uma coisa: um tipo de amor e um tipo de mundo. Isso eu carreguei por 13 anos. E sempre que olhava para esse texto, para mim era muito fácil dizer: Deus amou um determinado tipo de pessoa, e esse mundo é um determinado tipo de pessoa, um determinado grupo de pessoas. E confesso que eu não fico muito confortável em dizer que eu vi diferente. E vou explicar o porquê que eu vi diferente. Porque esse Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo, Ele é um Deus de amor. João mostra no capítulo 1 que esse Deus, ele é totalmente transcendente, criando todas as coisas, o universo totalmente poderoso, distinto da sua criação. Mas ao mesmo tempo, em João 3,16, nós percebemos um Deus imanente, aquele Deus que adentra a sua criação para se relacionar com ela, enviando o seu Filho e amando o mundo. E o fato desse Deus que amou, manifestar seu amor enviando o seu Filho unigênito ao mundo, é uma grande expressão de amor. Ele tem nos amado, irmãos. Esse amor, ele é extenso, ele é intenso. Porque esse mundo não tem nada de belo nele. Não tem nada de chamativo. No Novo Testamento há mais de 110 vezes a palavra ágape em suas variações. João pode ser considerado o apóstolo do amor, porque só ele usa mais de 65 vezes essa expressão. E esse Deus Todo-Poderoso, Criador, Ele é um Deus que ama. Eu queria que nós entendêssemos um pouco e considerássemos algumas questões sobre esse amor. Que Deus, em seu amor, Ele ama seu Filho Jesus.
E Cristo ama a Deus. Deus, em seu amor, Ele também tem um amor por sua criação. Ele ama tudo aquilo que Ele criou. Ele cuida, Ele sustenta, tem tudo os seus cuidados. Inclusive, Ele coloca a sua criação para o uso dos iníquos, daqueles que são inimigos de Deus. Em Mateus 5, 44 e 45, Jesus diz: porém eu lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Deus Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Oi. Eu quero que vocês entendam que é importante nós entendermos, pelo menos para mim foi importante entender as formas, as considerações sobre o amor de Deus, para entendermos que amor é esse que João está falando. João não está falando que esse amor aqui é por seu filho. João também não está falando que esse amor é por sua criação. Inclusive, Jesus usa o exemplo de Deus a respeito de sua criação ser usada por seus inimigos, no sentido que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Ele faz a chuva vir sobre justos e injustos. E aqui foi onde, irmãos, eu não sei se vocês vão entender a expressão, mas aqui foi onde colou as placas, onde deu tilt, onde bugou, onde me deu um problema de entendimento. Porque na minha cabeça, Deus, Ele amava aqui em João somente aqueles que Ele havia escolhido antes da fundação do mundo. Deus não poderia amar seus inimigos. Talvez você não tenha esse problema como eu estava em meu juízo. Mas no exemplo que Deus usa para o seu cuidado, para o seu amor comum, Deus manda, ordena a que eu e você amemos os nossos inimigos, orássemos pelo que nos persegue. Então, se o Senhor, Ele pede para mim e você amar nosso inimigo, será que Ele mandaria com que eu e você fizéssemos algo sem que Ele antes tivesse feito? Será que Deus não poderia? Será que Deus não ama os seus inimigos? Será que Deus, Ele ama somente aqueles que Ele elegeu? Na minha cabeça, só existe um amor verdadeiro pelos eleitos. Demorou horas, irmãos, para entender que Deus, Ele ama toda a massa da humanidade, a humanidade caída. E aqui esse mundo não é o povo eleito. Eu sei que tem alguns amigos meus, camaradas, chegados, que pensam assim, tranquilo, pensei assim até esses dias. Eu entendo e compreendo que esse amor, Ele é para com todos. Isso me desafia, talvez não lhe desafie, mas me desafia, mesmo que relutância, a dizer algo que eu nunca disse na minha vida. Era chegar para um incrédulo e dizer: Deus lhe ama. Eu lembro falando isso para minha filha, mas quase que gaguejando, com muitas dúvidas, não sabia de fato. Uma confusão teológica na minha cabeça.
Mas esse amor de Deus, que se manifesta de uma forma gloriosamente, né, infinitamente gloriosa, gloriosamente extraordinária. Ele é um amor que é destinado não a um grupo seleto de pessoas, mas a pessoas de todas as tribos, povos, raças, vilarejos, comunidades, interiores, capitais, metrópoles, não importa. Deus, Ele ama o mundo. E que Ele me perdoe tantas as vezes que eu estava sentado na cadeira, no banco de uma igreja, e que me arrupiava quando o pregador dizia que Deus amava o incrédulo. Irmãos, Deus ama de tal maneira este mundo caído. Mas também não quero desprezar o fato de que Deus, Ele ama de uma forma muito especial o povo que Ele salva. E aqui é interessante, irmãos. Existe, eu não gosto muito de dizer alguns termos teológicos, que às vezes complica as coisas, mas eu vou dizer que eu nunca tinha ouvido falar, vai que gere curiosidade em você também. Mas existe uma doutrina da livre oferta da salvação, que é o fato de que Deus, em seu amor, Ele oferta a sua salvação a toda a humanidade, toda ela, toda a humanidade. Deus, Ele odeia, nos aconselha a não amar o mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Mas o mundo que Deus fala, 2,15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está sendo contraditório, meu Deus? Não. Esse mundo aqui é o sistema mundano caído em oposição a Deus. É tudo, toda o seu conjunto de crenças, de valores, de pensamentos tenebrosos, de pressuposições que são contrárias a Deus. Você quer sentir esse mundo? Esteja numa reunião, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer ambiente, e você fale positivamente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Aí você vai entender o que é esse sistema mudando, fervendo diante de vocês. Não é esse mundo, mas sim a humanidade caída. Imagine Nicodemos escutando isso, irmãos. Nicodemos, como um bom judeu, nutria a perspectiva de que Deus ama o povo judeu, que o judeu não tem parte com os gentios, e Deus, o Filho de Deus, agora dizendo: Deus, Ele não somente tem parte com os gentios, como Ele ama o mundo. John MacArthur diz que a oferta gratuita do Evangelho é ampla o suficiente para abarcar o mais vil pecador. A oferta gratuita do Evangelho, ela é ampla o suficiente para abarcar, para abraçar o mais vil pecador. Cristo não veio somente para os judeus, e nós sabemos disso. O meu medo de pregar em João 3,16 é porque é um texto tão conhecido que poderia gerar em nós, em mim não que estou pregando, mas gerar em vocês rapaz, eu já conheço. Talvez não tenha mais tanta coisa. Eu já li, eu decorei. Foi o primeiro versículo que eu decorei da minha vida. Sei até hoje. O que é que eu posso aprender a mais sobre o que eu já aprendi na minha vida? Pois bem, Nicodemos era mestre da lei. E essas verdades foram impactantes para a vida dele. O fato de Deus amar o mundo, a extensão do amor de Deus. Esse aspecto do amor que se manifesta de uma forma infinitamente gloriosa.
E é infinitamente gloriosa porque é o fato de Deus, o Deus infinito, santo e perfeito, manifestando o seu amor a um mundo caído, hostil, em oposição a Ele. E uma das coisas que veio à mente como aplicação para esse ponto, irmãos, era o fato do amor manifesto não somente de Deus para nós, mas o nosso amor manifesto entre nós, irmãos. Porque se Deus amou o mundo, que era deliberadamente hostil, inimigo a Ele, porque vimos em Mateus 5,44, que o fato de amarmos o nosso inimigo e de orarmos por ele, não faz que ele venha a ser meu amigo. O fato de Deus amar o mundo inimigo, não faz com que o mundo inimigo se torne amigo de Deus. Mas a pergunta é, irmãos, por que você não gosta daquele irmão? Por que você não suporta estar perto daquela irmã? Por que você nutre em seu coração? E nós crentes, nós temos problemas com algumas palavras, né? Uma delas é ódio. A gente acha que ódio é só você pegar, espancar, brigar. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, ele é o quê? E o ódio que João fala em sua primeira carta, não é esse ódio, como diz o matuto, de minar sangue nos olhos e ranger os dentes. Não. Esse ódio é simplesmente aquela indiferença. É aquele, para mim tanto faz. Nem fede, nem cheira. É eu aqui e ele lá. Irmão, será que a expressão do amor de Deus por um mundo rebelde, inimigo, o amor de Deus que nos alcançou quando ainda éramos pecadores, o amor de Deus, que de fato Deus é amor, Deus demonstra o seu amor e Deus capacita nós a amarmos. Será que esse amor não pode transformar esse aspecto no seu relacionamento com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com seu filho, com seu líder? Esse amor, irmãos, nós bem sabemos, é um amor sacrificial. É um amor que não visa o bem de si próprio. É um amor diferente do que o mundo prega, por isso que é infinitamente glorioso. Porque o amor que o mundo prega é aquele amor de recompensa. É o amor que se sacrifica, mas em prol de alguma coisa em troca. O amor de Deus não foi assim. Não havia nada em nós que pudéssemos devolver em Deus, para Deus, pelo amor que Ele nos direcionou. Mas por que nutrir pensamentos tão amargos, lembranças tão pesadas, que atrapalham o seu relacionamento com o seu irmão? 1 João é magnífico nessa questão, porque o amor a Deus está intimamente ligado à comunhão com os irmãos, há um amor aos irmãos. O amor ágape, ele dá quando é injustiçado. Ele dá quando é injustiçado. Ele serve mesmo quando esquecido. Ele perdoa mesmo quando ferido. E aqui eu não estou falando na perspectiva que alguns poucos de vocês foram feridos, ou que alguns poucos de vocês feriram alguém. Eu falo da perspectiva na plena convicção de que nós, como seres caídos, nós já ferimos muitos e já fomos feridos por muitos. E a pergunta que fica: será que esse amor
de Deus de tal maneira não nos capacita a amarmos além das injustiças, além do desprezo e muito além das feridas. Como você poderia descrever o seu amor nessa perspectiva durante essa semana que passou? Como você poderia descrever? Nós vimos o primeiro aspecto e agora os outros são mais curtos. Esse foi mais longo porque eu demorei muito tempo para entender essas coisas. O primeiro aspecto falou sobre nós vimos, irmãos, o primeiro aspecto, ele falou sobre a intensidade, a extensão do amor de Deus. O segundo aspecto desse amor que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa é a sua profundidade. E aqui vem o tema do aniversário da igreja. É que foi de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui não é uma questão de quantidade, mas é a questão da forma. Não é que foi muito, mas é que foi assim, foi desta forma, foi dessa maneira extraordinária. Foi de tal maneira, irmãos. E aqui nós vemos o amor de Deus, ele sendo ressaltado. É porque ele amou o mundo. Eu não sei, mas para mim é difícil amar aquele que eu sei que declaradamente não tem nenhum interesse por mim. Eu tenho fortes barreiras para isso, em mim mesmo. Mas o amor de Deus, ele foi de tal maneira que, apesar de tudo isso, Deus, ele amou. Quando olhamos para o objeto desse amor, fica muito mais claro a profundidade desse tal maneira. Meus amados irmãos, Deus, ele não está falando aqui que amou a Trindade, seu Filho, os anjos. Deus aqui está falando que seu amor ao mundo envolve assassinos, imorais, idólatras, mentirosos, corruptos, gente cega, morta nos seus mais diversos pecados. Uma humanidade suja, caída, afastada, culpada e hostil a Deus. Quando olhamos para esse objeto, quando olhamos para a humanidade, nós percebemos que esse amor de Deus, ele foi profundo, foi de tal maneira. E eu penso, irmãos, começando aqui do altar dessa igreja, de que tem muitos de nós que se qualificam, talvez como assassinos, imorais, alcoólatras, mentirosos. Não mais hoje, mas como Paulo disse, assim fostes alguns de vós. Assim éramos, irmãos. Deus não nos amou pela beleza ou pelo bom perfume de nossas vidas. Deus nos amou apesar de nós. Deus nos amou de uma maneira infinitamente gloriosa. E Ele manifestou isso, enviando o seu Filho. Sabe o que é que isso significa, irmãos? É que há esperança. Há esperança, irmãos. Há esperança. Você pode olhar para o seu filho rebelde, para a sua filha que está longe dos caminhos do Senhor. Você pode olhar para o seu marido incrédulo, para a sua esposa endurecida. Você pode olhar para os seus avós que já estão no limiar da vida, e você pode ter esperança. Porque não há abismo humano que a profundidade do amor de Deus não possa alcançar. Porque Ele alcançou a mim.
que alcançou você. Porque esse amor, ele tem uma profundidade tal que não é possível explicar em todos os seus detalhes, mas é totalmente possível de compreender que foi de tal maneira, foi profundo, foi de tal forma e foi de uma forma extraordinária. Se Deus, ele, antes da fundação do mundo, antes de criar as coisas, ele decidiu amar o mundo dessa forma. Não perca a esperança. Não se canse de esperar em Deus. Porque de fato, enquanto houver vida, há esperança, porque Deus, ele não se agrada com a morte do ímpio. Continue a manter sua fé viva num Deus que manifesta seu amor de uma maneira infinitamente gloriosa. Nós vamos, irmãos, para o quarto aspecto. Nós já vimos a extensão, a profundidade, e agora nós vamos ver a evidência do amor de Deus, a prova do amor de Deus, desse amor que se manifesta de uma forma infinitamente gloriosa. Está no fato de que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito. E Romanos 5,8 fala sobre essa evidência, sobre essa prova, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a evidência. Deus deu, no sentido que Deus entregou, Ele ofereceu, Ele, na linguagem aqui joanina, traz a conotação de que Deus deu em sacrifício o seu Filho. Deus o entregou em sacrifício substitutivo. E aqui nós temos a doutrina da substituição penal. Deus morreu em lugar de pecadores, carregou suas culpas, suportou a ira divina que era destinada a pecadores. Sabe por que é que você hoje tem paz com Deus? Sabe por que é que eu posso desfrutar e gozar de comunhão com Deus? É porque Deus deu o seu Filho unigênito em sacrifício em meu lugar. Mas se Deus deu o seu Filho, claramente não pode ter sido por todos os homens e todas as mulheres sem distinção. Deus deu o seu Filho. Isso quer dizer que em seu sacrifício, Deus, ele é suficiente para perdoar os pecados, como diz um determinado homem de Deus: se houvesse 2 ou mais mundos, o sacrifício de Deus seria suficiente para perdoar os pecados de todos. Mas de fato, esse sacrifício de Cristo, ele só se torna eficaz quando chegarmos no quarto aspecto: todo aquele que nele crê. Mas de fato, irmãos, somente há esperança para nós pecadores, porque Cristo se colocou em nosso lugar. Essa é a evidência do amor de Deus. A oferta universal da salvação só é possível porque Cristo, de fato, é o sacrifício substitutivo. Se olharmos um pouco mais atrás, no capítulo 3, no versículo 14, nós vamos entender um pouco aqui essa verdade expressa. Quando Jesus diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vejamos, a serpente foi posta diante de todo o povo de Israel. Vocês lembram quando o povo de Israel pecou, murmurou, fez tudo possível da vida,
e Deus mandou serpentes abrasadoras no meio do povo, e o povo estava sofrendo, morrendo. Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque em um determinado lugar, e todo aquele que olhasse para ela ia ficar o quê? Curado. E Cristo aqui ele diz: também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Cristo, em seu sacrifício, ele é exposto de forma universal para todos, mas somente aqueles que olham com o olhar da fé é que são verdadeiramente curados da sua enfermidade eterna. Eu não sei se aqui hoje você está como visitante e nunca pensou a respeito do seu relacionamento com Cristo. De fato, Deus ele te ama, mas o fato dele te amar não faz de você um amigo dele. O fato de Deus expor o seu amor salvífico em Cristo Jesus não faz de você um salvo, não faz de você um perdoado. Você precisa olhar para o sacrifício de Cristo com os olhos da fé. Cristo, em seu sacrifício, ele é suficiente para todos, mas o seu sacrifício só é eficaz para aqueles que creem. Quantas pessoas, irmãos, nós visitamos em suas casas para pregar o Evangelho, e elas têm uma falsa convicção de que são filhas de Deus. Quantas pessoas você visita, você lê os textos bíblicos, e você pergunta se ela é uma filha de Deus, ela diz que sim, eu sou uma filha de Deus. Quando morrer você vai para onde? Uns dizem, eu não sei, só Deus sabe. Outros dizem, eu vou para o céu. E aqui voltamos atrás, não perca as esperanças. Continue a dizer, mostra as evidências, pergunta a ela, essa pessoa, como que você sabe que é uma filha de Deus? Me mostre. E aí você pode mostrar, você pode trazer as evidências, que somente a fé naquele pelo qual Cristo ofertou é que pode trazer a eficácia da salvação. Deus enviou o seu Filho, irmãos, que se esvaziou da sua glória. Como declara Isaías, o Senhor agradou. Deus se agradou em moer Cristo em favor desse mundo hostil. Essa é a evidência do amor de Deus. Foi de tal maneira, irmãos, Cristo em sua santidade foi esmagado, moído, humilhado, ferido e pregado. Carregou a culpa de multidões. Carregou a culpa de um povo. Ele levou sobre ele a nossa vergonha, a nossa condenação e a nossa maldição. Eu não sei se você teria coragem de chamar o seu filho, o primogênito, o caçulo do meio, não sei. Dizer, filho, vem cá. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu quero que você dê a sua vida. Eu quero que você morra, porque eu tenho umas pessoas que são meus inimigos, e eu quero que elas se tornem meus amigos, mas eu preciso que você morra. É mais ou menos isso o sentimento. E em nossas vidas, nós, por muitas vezes, nós se deparamos com desânimo, uma tristeza sem fim, um negócio que nos abate, nos joga no chão, nos deixa sem forças.
e nos perguntamos: será que Deus me ama? Estou passando por tantas coisas. Será que Deus de fato Ele tem algum relacionamento comigo? Eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. As coisas estão tão obscuras. Eu estou tão só. Quando as coisas não vão bem, irmãos, você não deve olhar para si mesmo. Você não deve olhar para o seu desempenho, muito menos para as suas emoções. A minha natureza e a sua são horríveis. Ela é enganosa. Há um desejo ainda interno nosso de irmos contrário a Deus. Nossa natureza, que não adentrará os céus, ela quer fazermos duvidarmos do amor de Deus. E eu acredito que todos aqui, todos aqueles que creram em Cristo, em algum momento da sua vida, passaram por dúvidas, por essa sensação, sejam elas em maior ou menor intensidade. Mas não olhe para você, não olhe para aquilo que você é capaz de fazer, para medir o amor de Deus, para comprovar, para trazer a prova do amor de Deus. Queridos, olhe para a cruz. Lembre-se do Calvário. Lembre-se da evidência do amor de Deus para você. O amor de Deus, ele não pode ser medido, comprovado e evidenciado por meio das minhas emoções, porque elas são falhas. Tem momento que eu estou de vento e popa, tem momento que não estou. Eu não posso medir o amor de Deus pelo que vai bem, porque às vezes os negócios estão indo bem, às vezes não. Não posso medir o amor de Deus porque a minha família está em harmonia, porque às vezes está e às vezes não. Mas uma coisa que é imutável é o fato de que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, único da mesma espécie. E aqui nós finalizamos o terceiro aspecto desse amor que se manifesta de uma maneira infinitamente gloriosa, que é a sua evidência. E por último, é a finalidade do amor de Deus. Como diz o final do versículo 16: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No propósito de Deus há duas consequências. A primeira consequência é um livramento. Somos livres. Melhor, Deus desvia a sua ira de nós. Na segunda consequência, nós recebemos uma dádiva. E é para todo aquele, é para qualquer pessoa, é para qualquer um. É rico, pobre, é homem, é mulher, é o que mora na cidade ou o que mora no interior. É para o novo, é para o velho. É para o estudado, é para o iletrado, é qualquer um. É para aquele que é moralmente um cidadão de bem, mas é também para aquele imundo, para aquele vagabundo que ninguém dá mais nada por ele. É por ele também. É para qualquer um, qualquer pessoa, para todo aquele que nele crê, todo aquele que depositar sua confiança em Cristo Jesus. Daqui nós vemos algumas doutrinas: somente Cristo, somente a fé em Cristo que traz salvação para o homem. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é a respeito que não, eu tenho que crer, mas eu tenho que estar nos cultos todos os domingos. Não. Quantas vezes no começo da conversão eu ficava entristecido, temeroso. Rapaz, e aí? Deus, eu ainda sou um pecador. Eu ainda continuo em práticas que eu odeio. E aí com o tempo ficando claro que esse amor de tal maneira
é um amor que me ama incondicionalmente, apesar de. E por muitas vezes, irmãos, pensei eu que se pregar demais sobre o amor de Deus vai criar um povo rebelde, um povo permissivo. Mas não, irmãos. Se entendermos o amor de Deus, nós vamos querer amá-lo, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, irmãos. Ninguém jamais viveu uma vida santa pelo peso da lei nas costas, como dizia meu avô, no lombo, no espinhaço. A lei nunca produziu santidade, ela produz culpa. A lei produz culpa. Claramente, os mandamentos, há prazer neles, na obediência quando amamos a Deus. O propósito do amor de Deus é livrar todo aquele que crê da morte eterna. A vida eterna não vem do seu trabalho, do seu esforço. Você não consegue conquistar a salvação. Eu estou falando isso, conheço talvez uns 70% aqui dos irmãos, e sei que vocês sabem disso. Mas as verdades eternas, elas de tempos em tempos, têm que ser pregadas novamente. Porque nossa natureza ela é maldita, ela é enganosa, ela é trapaceira. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Não é pelo que você faz que Deus lhe ama, mas é pelo que você é em Cristo Jesus. É pelo que você é. Deus, em sua santa justiça, dá o seu Filho para que todo aquele. A oferta de salvação é exposta para todos, todas as pessoas. Mas ela é eficaz somente para aquele que crê. E se você creu, se você de fato entregou sua vida a Jesus, se você creu em tudo que Cristo disse sobre Ele, sobre tudo aquilo que Cristo disse que vai fazer, o tempo verbal aqui do crer, ele nos traz o sentido de que, uma vez que eu crio em Cristo, eu vou continuar crendo até morrer. Uma vez que eu crio, Deus vai me preservar, vai fazer com que eu persevere até que eu morra. Você pode sim oscilar em sua fé, mas você vai continuar nela. Irmãos, todo aquele que crê não vai para o inferno, não vai ser lançado fora, não vai perecer, não vai ser condenado, não vai sofrer o tormento eterno, não vai para a morte eterna, não vai onde há choro e ranger de dentes, não vai para longe da presença e da comunhão com o Pai. Hoje tem se pregado que depois da morte a alma já era, ela é aniquilada. Isso é muito contrário ao que as Escrituras falam sobre o inferno. O inferno é real e ele existe para todo aquele que no final da sua vida chega à sepultura sem crer em Cristo Jesus. Deus nos traz livramento, irmãos, mas Ele também traz uma dádiva, e a dádiva é que tenha a vida eterna. Não, o objetivo de Cristo não é condenar o mundo, mas que o mundo venha a ser salvo por meio dele. Deus, em seu amor a esse mundo hostil, Ele ama de tal maneira, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê receba a dádiva da vida eterna.
A dádiva, esse presente, nós não éramos, eu e você, nós não tínhamos em nós qualquer expressão, qualquer coisa em mim e você que fizesse Deus dizer, não, eu vou te dar a salvação, você merece. Me lembro, uma das primeiras vezes da minha aula de discipulado, cheguei para o meu discipulador e disse, rapaz, eu estou achando que Deus, ele olhou para minhas habilidades e Ele viu que eu seria útil no reino de Deus. Meu discipulador foi muito gente boa, né? Que talvez se fosse eu, tinha desfeito esse sonho naquela mesma hora, né? Que nada, irmãos, que habilidades. De fato, há uma graça comum que nos conduz em muitas coisas e preserva a vida daquele que Deus escolheu durante toda a sua vida. Mas o que é que Deus viu em nós? Habilidades. Somos bons em alguma coisa para que Deus possa olhar para mim e você e nos salvar? Destinar o seu amor? Não. Não somos, é uma dádiva, é um presente. E esse presente, esse ter a vida eterna no aspecto, como João, acho que 5:24, se eu não me engano, está aqui notado. Traz a perspectiva, que essa vida eterna já começa aqui. Se você creu, você não é mais cidadão, simplesmente brasileiro, ou seja lá de onde for. A sua cidadania é celestial. Você aguarda um cumprimento futuro, uma herança que jamais perecerá. Nós já temos, mas ainda não em sua completude. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele não vai perecer, ele é livrado, ele tem a ira de Deus desviada da vida dele, mas não somente isso, ele recebe essa dádiva, ele passa a ter a vida eterna, e essa vida eterna ela começou agora e vai continuar até o fim, mas o mais belo dessa vida eterna é que não é simplesmente que ela fala sobre algo que começa e que não tem fim. Ela fala sobre uma nova qualidade de vida. Ela fala sobre uma comunhão de paz com Deus. E uma comunhão não mais de um inimigo com o outro, mas uma comunhão de um filho com seu pai. Em Cristo Jesus, nós não somente deixamos de perecer, mas nós recebemos o amor de Deus. Nós somos filhos amados. Irmãos, eu não sei para você, mas para algumas pessoas é difícil essa perspectiva de ser um filho amado. Porque a nossa cultura, ela nos impõe o dever de se fazer alguma coisa para se receber algo em troca. Quantas vezes para você receber o carinho, o amor, a atenção, a afeição do seu pai e da sua mãe, você teve que fazer aquilo que ele gostava? Quantas vezes você fez isso? Eu fiz demais, irmão. Isso perdurou por toda a minha vida. Não tinha quem agradasse minha mãe totalmente. Fazia de tudo. Me lembro no tempo da perdição. Eu vivia nas farras. Minha mãe não sabia. Estudava longe, uma coisa que ela ia saber eram minhas notas. Então vivia na farra, mas passava o dia estudando para tirar nota boa. A mãe ela pegava o boletim desse jeito assim, ó. E essas faltas aqui? Poxa vida, pai, qual é que me esgoelo para tirar nota boa? A mãe vai olhar para as faltas? Com Deus não é assim, irmãos. Com Deus não é assim. Nós não estamos na estrada do esforço para agradar a Deus. Em Cristo, Deus está plenamente satisfeito conosco. Amém? Em Cristo, Deus está plenamente satisfeito conosco, porque Cristo, em sua perfeição, em sua santidade, em sua humanidade, Ele satisfez a justiça, a ira santa de Deus. Parece que uma questão aqui é de confiança. Irmãos, isso mexe com a identidade de muita gente.
mexeu com a minha. Quantos de nós, irmãos, não pensamos que para sermos objetos desse amor infinitamente glorioso de Deus, precisamos estar fazendo coisas? Precisamos estar envolvidos em tantas coisas. Precisamos estar mostrando para Deus e o mundo que somos capazes, que podemos. E pouco descansamos e confiamos que nós somos totalmente agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Não depende de nós e nem do que podemos fazer. Amados, nós vimos algumas coisas sobre o amor de Deus. Há um amor de Deus que é ofertado a todo mundo. E é um amor de Deus muito específico para aqueles que creem. Se você crê em Cristo Jesus, saiba que você é amado, apesar das suas quedas. Você pode ter caído hoje. Você pode ter tido raiva do seu marido. Os homens não fazem raiva às mulheres, mas de vez em quando acontece o deslize, né? Talvez você foi insubmissa a seu marido hoje. Talvez, jovem, você deu umas clicadas aí e viu que não prestava na internet. Talvez você está endividado, não sabe o que é que faz da sua vida. Deus lhe ama apesar de tudo isso. E o fato de Deus lhe amar não lhe impulsiona a você ficar no pecado habitual. Muito pelo contrário. O amor de Deus lhe impulsiona a amá-lo. Queridos, nós temos visto que o amor de Deus ele se manifesta de uma forma gloriosa, em sua extensão, em sua profundidade, em sua evidência e em seu propósito. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus ele penetre as nossas vidas de uma tal forma, de uma tal maneira, que haja exultação, alegria, que haja louvor, contentamento, que haja um anúncio do Evangelho, que haja esperança em nós. Amém? Vamos orar. Pai Santo, glorificado seja o Teu nome, ó Deus, exaltado seja a Sua pessoa, porque o Senhor nos amou de uma maneira infinitamente gloriosa, enviando o seu Filho Jesus Cristo em amor, quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos faz não somente entender, mas que possamos ter um conhecimento prático dessas verdades. Nós dependemos da Tua graça, não somente para a salvação, mas no que diz respeito a confiar no Senhor, no processo de santificação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.